Vamos então começar a nossa 13ª aula desse curso de Física Moderna 2 e hoje a gente vai falar de dispositivos semicondutores. A gente vai falar sobre junção PN e lá no finalzinho a gente vai falar de LED e célula solar, mas utilizando esse conhecimento que a gente viu sobre junção PN. E aí lembrando o que a gente viu na última aula, se você está perdido aqui, ó. Na última aula a gente entendeu como é que eram os níveis de energia em um cristal de semicondutor. Agora a gente vai utilizar aquele conhecimento da aula anterior, daquela teoria de bandas que a gente viu, como que se forma o gap, como que se forma as bandas de energia, o que era um semicondutor, o que era um isolante, o que era um condutor. Então a gente vai utilizar daquele conhecimento que a gente viu na aula 12, então se você está perdido aqui, começa lá na aula 12, e aí na aula 12 provavelmente eu vou falar para você para a aula 11, daí na 11 vou falar para você para a aula 10 e assim por diante. No final das contas você vai ter que assistir todas aí. Mas se você caiu aqui de paraquedas, hoje a gente vai falar sobre os dispositivos semicondutores, o processo mais simples deles, que é a junção PN, que basicamente você pega um cristal, um semicondutor do tipo P e do tipo N e junta eles, é uma junção PN. Já vamos ver isso um pouco mais em detalhe. E eu vou mostrar para vocês como que a partir dessa junção PN, olhando o diagrama de bandas, que a gente vai aprender a desenhar aqui também, a gente consegue fazer um diodo, consegue fazer um LED, consegue fazer uma célula solar. Lembrando que essa é uma aula bem qualitativa. Esses cursos de dispositivos semicondutores e semicondutores, física de estados sólidos, são cursos longos da física bacharelado, até da pós-graduação às vezes. São contas bem longas, bem difíceis, então se você tem interesse, tem livros só sobre isso. Lembrando aqui que o nosso objetivo é dar um apanhado geral. Então se você não quer se tornar especialista, ou se você quer primeiro ter uma ideia geral do que você vai estudar numa matéria mais específica, que eu recomendo bastante você fazer isso, em vez de você já começar pelos cálculos, ver uma coisa mais básica para você ter uma ideia geral, essa aula aqui é para você, tá? Lembrando que eu começo bem do básico, mas é claro que eu não vou repetir tudo que eu falei nas últimas aulas. Então, quando eu falar algo das outras aulas, eu vou referenciar para vocês e você pode buscar lá, tá? Então, vamos começar. A gente está falando de semicondutores dopados. Semicondutores dopados. O que é dopados? Aí você lembra lá do doping da Olimpíadas. É aquilo lá? Não é. Os semicondutores dopados quer dizer que você pega um semicondutor, por exemplo, silício, e coloca impurezas nele. E aí quando você coloca impurezas nele, você consegue mudar o nível de Fermi que ele tinha. Quer ver, ó? Eu coloquei isso na aula anterior. Aqui, ó, um exemplo aqui que a gente tinha aqui, ó. Aqui estão as bandas desenhadas de maneira bem genérica. Aqui a banda de condução, aqui a banda de valência. E aí se você dopa do tipo P, ou é um semicondutor do tipo P, ele sempre foi do tipo P, o que você tem? Você vai ter, pensa assim, P ele vai ter excesso de portadores positivos, vamos pensar assim. Mas o que é um portador positivo no meu semicondutor? São os que a gente chama de buracos, ó. Aqui é um buracos. Ah, mas eu não entendo o que é um buracos. Lembra daquela analogia que eu fiz na aula passada da garrafa cheia de água? Você pode analisar a garrafa olhando a água, mas se tiver uma bolinha de ar, você consegue ver a bolinha de ar se movendo para um lado para o outro. Aí você pode pensar também que a bolha de ar é a falta de água. Então você está vendo a falta de água se mover. É mais ou menos a mesma coisa aqui, ó. Aqui serão as bolinhas no universo de elétrons, né? Então a gente tem aqui, ó, portadores positivos em excesso. Esse é o do tipo P e esses portadores positivos são os buracos. Aí o nível de Fermi, o que a gente tem aqui, ó? O nível de Fermi é esse tracinho aqui, ó, que a gente escolhe. E o que era o nível de Fermi? Aí a gente precisa lembrar lá da distribuição de Fermi-Dirac. E aí isso já é aula 10, 11, alguma coisa assim, mas tem também. Tá gravado, tá aí no YouTube para vocês verem. E esse aqui, ó, o nível de Fermi é a energia na qual a gente tem que estar populado pela metade os níveis de energia. 0,5 populado. Bata aqui, ó. Esse aqui é o nível de Fermi que a gente tem. Então, quando a gente tem um excesso de buracos, ou seja, a gente tem um semicondutor com portadores positivos, que a gente chama de buracos, o que a gente tem? A gente tem um semicondutor do tipo P e o nível de Fermi dele
fica mais próximo da banda de valência. A banda de valência é essa aqui, a banda de condução é essa daqui. Já se a gente tem o semicondutor do tipo N, aí você pensa que a N é negativo. Então você tem excesso de portadores negativos, ou seja, você tem excesso de portadores negativos que a gente chama do quê? De elétrons, né? Então aqui, ó, a gente tem o elétrons, ó. Aqui tem um monte de elétrons sobrando, aqui tem um pouquinho. Aqui tem um monte de buraco, aqui tem um pouquinho de buraco. E aqui o nível de Fermi dele se aproxima da banda de condução. Aqui a gente tinha o nível de Fermi se aproximando da banda de valência. Lembrando aqui, de novo, o nível de Fermi é a energia na qual os estados estão 50% populados. E aí a gente tem aqui, ó, a energia de Fermi, que é só definida quando a gente tem 0 Kelvin. E aí, se a gente está numa temperatura maior, a gente chama de nível de Fermi, tá? É um detalhezinho aí. E essa largura dessa banda, ó, se a gente tem 0 Kelvin, o preenchimento ele vai vindo, vou preenchendo as bandas e de repente ele abrupto vai para 0, mas só vale para 0 Kelvin. Já se eu tiver uma temperatura maior, nesses dois exemplos, você vai vendo que vai se alargando aqui, ó, né? Esse degrau aqui ele vai se alargando. A gente fez uma discussão sobre isso nas aulas anteriores. Volta lá se você está com dúvidas. Mas vamos só escrever aqui, ó, se eu quis mostrar umas figurinhas para vocês. Vamos escrever isso aqui que eu falei. Eu falei para vocês do semicondutor do tipo P e do tipo N. Vamos só anotar aqui, ó. Do tipo P. Um semicondutor do tipo P, qual que é a principal característica dele? Ele tem excesso de buracos. Lembra que buraco é o que a gente chama o portador, né? De buracos. É como se fosse um vazio de elétrons. Excesso de buracos na banda de valência. A banda de valência. A banda de valência é de baixo. Essa aqui é a banda de valência. A de condução é aqui de cima. E um semicondutor do tipo N, ele tem excesso de elétrons na banda de condução. Excesso de elétrons na banda de condução. Na banda de condução. Como que eu consigo fazer o meu silício? Lembrando que o silício é o principal semicondutor que a gente usa no planeta Terra atualmente. Ele está em praticamente tudo eletrônico que você tem na sua casa, exceto as coisas que emitem luz, e geralmente quem emite luz não é silício, tipo LED. Mas de resto é meio que é baseado no silício, né? E como é que eu faço meu silício? O silício ele vai ter... O nível de Fermi dele vai estar aqui bem no meio, entre a banda de condução e a banda de valência. Como é que eu faço esse nível de Fermi para cima ou para baixo, para transformar ele em um semicondutor do tipo P e do tipo N? Eu faço a dopagem. O que é a dopagem? É você colocar impurezas nesse seu material. Por exemplo, se você colocar arsênico de impureza, você vai fazer uma dopagem do tipo N. Agora, se você fizer uma dopagem com galho, aí você vai ter uma dopagem do tipo P. Então, dependendo do átomo que você usa como impureza, você consegue pegar esse nível de Fermi, jogar ele para cima ou para baixo, transforma seu semicondutor do tipo P ou do tipo N. Então, beleza. Já sabemos que a gente pode pegar um semicondutor intrínseco, tipo silício, e escolher se ele vai ser do tipo P ou do tipo N, simplesmente você mudando a dopagem dele aqui. Eu tinha uma imagem disso daqui? Não tenho. Beleza, não tem problema também. E aí o que a gente faz? Ó? O princípio todo para esses dispositivos semicondutores, todos eles vão ser baseados numa coisa chamada junção PN. Mas antes de entrar na junção PN, tem que deixar uma coisa muito clara aqui, ó. Apesar daqui ter excesso de elétrons, ó, quando eu falo excesso de buracos, talvez isso não vá na sua cabeça. Mas quando eu falo excesso de elétrons, a primeira coisa que você vai pensar ele é negativamente carregado. Ou então você pensar que é buracos, então é positivamente carregado. E isso tem que sair da sua cabeça. Você ter excesso de portadores não quer dizer que você tem excesso de carga, são coisas completamente diferentes. A gente tem excesso de portadores é o quê? Excesso de elétrons que eles estão livres aí para correr para um lado para o outro. Não quer dizer que o meu material ele vai ser negativamente carregado ou vai ser positivamente carregado. Em ambos os casos, quando eles estão aqui, ó, o meu semicondutor do tipo P e meu semicondutor do tipo N, eles vão estar eletricamente neutros, tá? Então,
Então, cuidado, isso é uma coisa muito importante a gente saber aqui, ó. Apesar de eu ter excesso de elétrons na banda de condução, aí que tá, né? Não é excesso de elétrons. Se fosse excesso de elétrons apenas, aí seria negativamente carregado. Mas excesso de elétrons na banda de condução. Mas se você olhar o material como um todo, ele é neutro. Porque eu não acrescentei elétrons, eu só peguei elétrons e joguei eles para a banda de condução. Ou então tenho buracos na banda de valência que são portadores positivos. Isso não quer dizer que no semicondutor do tipo P ele vai ser positivamente carregado. Então isso aqui é muito importante que você pense isso, né? Porque eu sei que pode fazer a confusão de você achar só porque tem excesso de elétrons na banda de condução que ele vai ser negativamente carregado, que não é verdade, tá? Ambos são eletricamente neutros, isso aqui é super importante. São eletricamente neutros. Então escrevendo de vermelho aqui, ó, para você não esquecer, tá? Ambos são eletricamente neutros, não nêutrons. E aí, o que eu faço com isso aqui, ó, que a gente viu até agora, né? A gente viu o do tipo P e o tipo N, e a gente quer fazer uma junção PN. Aí o que você faz? Você encosta um no outro. É meio que isso, né? Você encosta um no outro. Então, quando eu estiver falando para você de junção PN, PN, o que eu estou falando para você? Eu estou falando tipo de um cristal do tipo P aqui, ó. Um cristal é o quê? O que é um cristal? O cristal é um pedacinho um pedacinho de pedra, sabe? É tipo isso. Não é exatamente isso. Mas se você quiser imaginar na sua cabeça o que seria esse cristal, pega uma pedrinha na rua, é isso aí. É o seu semicondutor. Não é nada especial assim. Na verdade é um pouco especial, mas não é nada absurdo de você pensar, tipo plasma que brilha, nada. É um pedacinho de pedra mesmo, tá? Então eu vou chamar esse aqui, ó, do tipo P e isso aqui do tipo N. Só que quando eu coloco eles juntos, ó, inicialmente eles estão eletricamente neutros. Vou colocar uma imagem para vocês aqui, ó, do microscópio eletrônico de varredura que mostra essa junção PN. O microscópio eletrônico de varredura a gente vai ver numa aula lá para frente, tá? Vou falar para vocês o que é. Mas é um microscópio que ele joga elétrons em vez de jogar luz. Então a gente tem a nossa junção PN. Ó, você consegue perceber que você, nessas primeiras imagens, você não consegue ver a interface entre eles e uma não está mais clara ou mais escura. No microscópio eletrônico de varredura, se você tem diferenças de cargas, você consegue ver elas através do contraste. Se o contraste está mais escuro ou mais claro, igual tem aqui no meio, mas só depois, isso aqui só acontece o tempo depois, se ele está mais claro ou mais escuro, aí sim você tem cargas, não está mais neutro o seu material. Na realidade você consegue ver a diferença de cargas, se um está mais carregado, outro está menos. Aqui a gente vê logo de cara, ó, que tanto no P quanto no N, ó, apesar de eu ter feito essa junção, vamos imaginar que ela está aqui, ó, eu não estou vendo nada, né? Então eles estão eletricamente neutros, eles não estão carregados, e é isso, não estão carregados, todo mundo sem carga sobrando. Só que quando eu coloco eles em contato e espero um pouco, começa a perceber que nessa junção aqui, ó, na junção PN, olha aqui a junção PN, começa a aparecer um negócio estranho aqui, ó. Começa a aparecer uma região aqui que não é mais neutra, né? Que ela tem alguma carga aí, ó. Aqui é só uma diferença de contraste, não sei exatamente como é que eles fizeram ficar claro, ficar escuro, mas é só para entender aqui, ó, que nessa junção PN, na divisória mesmo, tá? A junção PN você pode chamar de junção PN tudo isso aqui. Mas na divisória aqui, ó, a gente vai ter uma região que vai ter alguma coisa diferente acontecendo. Vamos dar um zoom então nessa região, vamos imaginar o que está acontecendo aqui. Então vou pegar aqui, ó, a interface e vou dar um zoom aqui, ó, pra gente e vou desenhar o que está acontecendo aqui na nossa junção PN. Então o que eu vou fazer, ó? Nessa parte do P, vou fazer a divisória de preto, tá? A divisória aqui é o preto agora. Estou dando um zoom aqui nessa região e estou olhando o que está acontecendo. Então, desse lado é o meu semicondutor do tipo P e desse lado é o semicondutor do tipo N. Lembrando, semicondutor do tipo P, excesso de portadores positivos, excesso de buracos. O N, excesso de elétrons na banda de condução. E aqui, excesso de buracos na banda de valência. Porque se fosse imaginar, tem que falar banda de valência, porque você pode imaginar que tudo aqui em volta é buraco, né? Se a gente pensar aqui, ó, tudo isso aqui em volta é buraco, né? Aqui tudo. Por isso que é importante a gente falar que é excesso de buracos na banda de valência, não na banda de condução. E aqui também é excesso de elétrons, né? Muitos elétrons. Então, por isso que é importante se dizer qual banda que está.
Mas beleza, voltando aqui, ó. Então a gente tem essa junção PN, eu estou dando um zoom aqui, ó. E aí eu vou desenhar os buracos e os elétrons antes aqui, logo que eu coloco em contato, tá? Antes de começar a reagir esses dois materiais aqui. Não reagir quimicamente falando. Reagir a gente vai ver que os portadores eles vão mudar de lugar aqui. Mas logo que a gente coloca em contato, vou imaginar que a gente tem um monte de buracos aqui, ó, tá? É um desenho pictórico, tá? Não é exatamente assim que funciona, é só pra gente entender. Então aqui tem um monte de buracos e aqui tem um monte de elétrons. Então, lembrando, é só um desenho pictórico para você entender o que está acontecendo. Quando eu coloco os dois em contato, ó, sobrou um elétron aí, ó, viu? Quando eu coloco os dois em contato, o que acontece? Esses elétrons aqui, ó, da bordinha, o que eles falam? Opa, tem um buraco aqui, ó, ou seja, tá sobrando uma vaga aqui, ó, né? Então eles pegam aqui e pulam para cá. O elétron ele vai aqui e pula para cá. Então esses elétrons mais próximos da interface, eles vão ali, eles pulam pro cristal, pro semicondutor do tipo P. E aí o que acontece? Ó, vamos supor que passou um tempo depois. O que acontece aqui? Ó? Vou desenhar para vocês, tentar fazer o mesmo desenho. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aqui são os buracos. Ó, só não desenhei esse aqui, tá? Porque é ali que vai mudar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 e 1, 2, 3. Por que eu não desenhei aqui, ó? Porque aqui, ó, onde eu tinha buracos, esses buracos agora estão ocupados por elétrons. Ou seja, se eu ocupei essa vaga, agora não tem nem buraco livre, nem elétron livre. Então, o que eu posso fazer? É a mesma coisa que não desenhar nada, porque foi preenchido esse buraco, o buraco sumiu e o elétron também não está mais livre. Então, aqui, ó, sumiu. Vou fazer um de outra cor aqui para não confundir, vou fazer de laranjinha aqui, ó. Então, esse aqui não tem mais e aqui também não tem mais. Aqui não tem mais e aqui não tem mais. Aqui não tem mais e aqui não tem mais. Aqui não tem mais e aqui não tem mais. Então, nessa interface, ó, o que aconteceu? Bem aqui próximo da interface, esses portadores que estavam livres, tanto elétrons quanto buracos, eles se anularam, eles sumiram. E aí, como resultado, o que eu vou ter? Ó? Eu vou ter, de novo, vai continuar tendo aqueles 3 buracos aqui, né? 3 buracos. Os elétrons ainda estão aqui, estou fazendo o mesmo desenho anterior até agora, não mudou nada, tá? Continuam os elétrons aqui. Só que aqui, ó, nessa região, o que acontece? Nessa região eu não tenho mais cargas livres, eu não tenho mais portadores livres aqui, ó, nessa região aqui, ó. Essa região. Essa região não tem mais. Não tem cargas livres. Não tem nem buraco e nem elétron, com cargas ou portadores. Então, essa região aqui, ela vai se comportar como? Ela vai se comportar como um isolante, essa região. Então, ela vai se comportar como uma região que é isolante, ela não conduz mais. Lembra que a gente conseguia pegar um semicondutor e conduz a partir de certa diferença de potencial. A gente viu isso na aula anterior. Que a gente precisava passar os elétrons, a gente precisava passar os elétrons da banda de valência para a banda de condução. Mas se a gente mudasse a temperatura, eu mostrei para vocês que podia sobrar alguns elétrons, alguns buracos, e você transformava ele num condutor. A gente falou isso no final da última aula. Então aqui, ó, o que a gente faz? A gente pega essa região do nosso semicondutor e transforma ela numa região, essa interface, ela não tem mais cargas livres. Então aqui vai ser uma região isolante. E não só isso. Como inicialmente era eletricamente nêutron e um elétron foi daqui para cá, o que aconteceu? Esse elétron, que é negativo, ele passou para cá. Então, estou jogando cargas negativas para cá, concorda? Então, essa região aqui ela vai ficar negativa. Vou pegar verde, que é melhor. Essa região aqui ela vai ficar negativa. E essa região aqui ela vai ficar positiva, porque o elétron sumiu dali. Então, agora sim eu tenho diferenças de cargas, e é só nessa interface aí ele não é mais eletricamente neutro. É o que dá pra gente ver aqui, ó. Tá percebendo que tem um acúmulo de cargas aqui nessa interface? Vindo aqui. Porque a junção PN e o elétron vem aqui e pula para o outro lado, e aí ele
transfere a carga dele para cá. E aí nessa interface eu tenho uma região negativa e uma região positiva. E lembrando que essa região aqui eu não tenho portadores livres, tá? Não tenho cargas livres, não tenho portadores que podem se mover de um lado para o outro, eles estão ali paradinhos. O que eu tentei desenhar para vocês aqui? Eu tenho um desenho... Mas esse desenho tá pior na realidade. Vou só colocar e deletar, porque eu acho que o meu desenho ficou melhor. Era só isso que eu tentei fazer para vocês, né? O que vem daqui para lá. Ah, na verdade não era esse aqui primeiro, é esse aqui, ó. Ah, esse aqui. Por isso que eu tava achando que tava feio o desenho. Isso aqui é o que eu tentei desenhar para vocês, tá? Mas é meio que na mesma, né? O elétron preenche o buraco e aí a gente fica sem portadores livres, mas a gente fica com regiões eletricamente carregadas. Essa região aqui, ó, ela tem um nome especial. A gente chama ela de zona de depressão. Zona de depressão. Depressão ou região de depressão. Eu sei qual piada vocês querem que eu faça aqui, mas não vou fazer. Não é de depressão, é de depressão. De depletar, de acabar. Existe depletar em português? Existe, né? Então aqui a gente depleta as cargas. Essa é a zona de depressão. Não é depressão do Cebolinha. E, no final das contas, até contei a piada aí do pior jeito possível. Mas enfim, aqui então a gente criou a zona de depressão. E aí o que ela vai afetar no nosso dispositivo que a gente quer fazer? Vamos olhar aqui, ó. Para facilitar, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode desenhar um diagrama de bandas de uma maneira bem simples aqui. E de fato é isso aqui que é diagrama de bandas. O que eu tinha feito antes nas últimas aulas era uma coisa meio improvisada. Na verdade é um estilo de diagrama de bandas, não é? Vou fazer um diagrama de bandas que é o que você vai ver nos livros geralmente. Então vamos fazer aqui diagrama de bandas. Diagrama de bandas. A gente desenhou bastante desses na aula passada, só que agora a gente vai mudar um pouco o estilo. E esse estilo de agora que geralmente aparece nos livros dos semicondutores, tá? Então, ó, como é que eu fazia a aula passada? Eu fazia assim, ó, né? Esse aqui era a banda de valência e aqui a banda de condução. Não era isso que eu fazia? Banda de condução. E aí, às vezes eu preenchia aqui, ó, né? Eu não vou fazer mais isso, tá? Não vou fazer mais isso. O que eu vou fazer, ó? Em vez de fazer esse desenho, eu só vou fazer isso aqui, ó. Aqui, ó. Fazer só 2 riscos. E aí você sabe que aqui em cima, eu também não vou mais escrever, mas você sabe que aqui em cima está a banda de condução. Banda de condução. De condução. E aqui embaixo está a banda de valência. Mas eu não vou mais fazer desse jeito, vou só fazer 2 riscos assim. É a banda de valência. Por que eu estou fazendo assim? Porque é assim que os livros usam, tá? Daí quando você for olhar no livro, você não vai se perder. Você às vezes também vai ver aqui, ó, o nível de Fermi aqui, ó. Nível de Fermi. E às vezes não vai estar escrito nível de Fermi também, só vai ter um tracinho pontilhado. O que mais que dá para você colocar? Você pode colocar portadores para você destacar. Ó. Por exemplo, posso colocar buracos estou fazendo de vermelho, tá? Posso colocar buracos aqui embaixo e posso colocar elétrons aqui em cima e vice-versa, do jeito que eu quiser, tá? Então esse vai ser o desenho genérico que a gente vai fazer. Então vamos desenhar aqui, ó. Primeiro o nosso semicondutor do tipo P. Como é que vai ficar o diagrama de bandas dele aqui, ó? Ele vai ficar assim, ó. Aqui para cima está a banda de condução e aqui para baixo está a banda de valência. Aqui o desenho tem que ficar retinho mesmo, aqui não pode errar muito. E aí a gente sabe que o semicondutor do tipo P, ele tem um excesso de buracos aqui, ó, né, na banda de valência. E o nível de Fermi dele está mais próximo do topo da banda de valência. E aí, ao invés de escrever nível de Fermi, geralmente você vai ver um EF aqui, ó. Ah, mas EF não é de energia de Fermi? É também, né? A galera fala nível de Fermi, energia de Fermi, tanto faz. Mas é que energia de Fermi só vale para 0 Kelvin. A rigor, tá? Mas se você errar isso, não tem problema. E aí eu vou fazer agora um semicondutor do tipo N. Fiz o tipo P, agora do tipo N. Aqui, ó. Ele vai ficar assim, ó. E aí eu coloco alguns elétrons aqui, ó. E aqui o nível de Fermi, eu vou colocar ele aqui para cima.
O que que são os eixos aqui, tá? O que que são os eixos? Eu não vou desenhar os eixos mais, mas os eixos são importantes. E demora um tempinho para você pegar. Aqui para cima é energia, tá? Energia, igual antes. E aqui para a direita ou para a esquerda é posição mesmo. Então, eu não vou colocar X, vou colocar posição. Então, é a posição espacial mesmo. É igual aqui, ó. A gente está indo para a direita, a gente está indo espacialmente para a direita. A gente está indo para a esquerda, a gente está indo espacialmente para a esquerda. A diferença é que aqui, ó, quando eu vou para cima, eu estava indo espacialmente para cima. Para baixo, espacialmente para baixo. Aqui não. Aqui só é espacial para a esquerda e para a direita. Para cima é energia. Leva um tempo para você pegar isso daí. Mas aqui é posição mesmo, no X. No X. No Y é energia. Então, aqui quando eu coloco os dois em contato, eu estou fisicamente colocando eles em contato. E que é o que eu vou fazer. Então, tá aqui, ó. Eu coloco os dois. E aí, quando você mistura os dois cristais, tem uma técnicazinha que você pode fazer, ó, que você liga eles pelo nível de Fermi. Então, você sempre liga eles pelo nível de Fermi. Então, como é que vai ficar? Eu juntei os dois, tá? Vou fazer um desenho aqui, ó. Juntei os dois. Meio que o que acontece? Vamos começar com o P. Você pode colocar o P onde você quiser. Pode ser aqui, ó. Aí vamos desenhar o nível de Fermi dele aqui, ó. Nossa, meu desenho no pior lugar possível? Não tem problema. Aqui está o meu semicondutor do tipo P. E aí eu vou ligar ele com o semicondutor do tipo N. O que vai aparecer aqui para a gente? Vamos lembrar, eu tenho que conectar eles pelo nível de Fermi. Então, ó, do tipo N, o nível de Fermi é aqui, ó. Mas deixa uma regiãozinha separada aqui, ó, só para a gente entender. Ó, tá um quadrinho e meio aqui para cima, né? Então, pega aqui um quadrinho e meio e coloca aqui, ó. E aí eu pego o outro e coloco aqui, ó. E aí você liga suavemente aqui, ó. E tá aqui o meu diagrama de bandas da minha junção PN. E aí, o que vai acontecer aqui nessa minha junção PN? Vamos pensar, ó, eu tenho elétrons aqui, ó. Certo? Na verdade, eu tenho elétrons aqui, né? Porque na zona de depleção eu não tenho cargas livres. E aqui eu tenho buracos aqui para cá. E essa aqui é a minha... Que cor que eu fiz a zona de depleção? Fiz ela de verde ou laranja? Vou fazer de laranja. E essa aqui é a minha zona de depleção. Tá? Aqui é a zona de depleção. Lembrando que eu vou ter cargas negativas aqui e cargas positivas aqui. Esse mais ou menos não precisaria colocar. Como é que você tem que interpretar isso? Como que você tem que interpretar isso? Você tem que pensar o seguinte, esse aqui, ó, na banda de condução, você imagina como se fosse uma montanha. E os elétrons são bolinhas. Olha aqui, ó, comigo. Se você tem um elétron que ele consegue subir essa montanha, pode ser que consiga se você der energia suficiente, mas a rigor ele não vai subir espontaneamente. Diferente de se você colocasse um elétron aqui, ó. Supondo que eu não tivesse essa região, supondo que tivesse cargas nessa região, né? Se eu jogo o elétron aqui, ó, como é, ele desce, né? E aí ele poderia se movimentar. Então o elétron ele pode passar daqui para cá, mas daqui para cá só se eu der uma energia boa para ele. Já, vou repetir aqui, ó, para a gente conseguir interpretar. Essa é uma das partes principais e talvez a mais difícil aqui, é você conseguir interpretar esse diagrama de bandas. Fiz a zona de depleção aqui, ó, conectei, fiz o meu diagrama de bandas, conectei minha junção PN, e aí como é que eu interpreto isso? Ó? O elétron aqui na banda de condução é como se fosse uma montanha e o elétron uma bolinha. A bolinha, para ela subir a montanha, ela precisa de energia. Então, se você solta aqui, não vai ter corrente elétrica daqui para cá, beleza? Mas se você tivesse, supondo que você tivesse elétrons aqui em cima, aí sim ele poderia descer, né? Porque a bolinha rolando para baixo. E aqui, ó, não precisa ganhar energia, né? Ele perde energia quando ele desce, ou ganha energia cinética, você pode imaginar assim também. Então aqui, ó, a gente não vai ter elétrons subindo aqui a montanha espontaneamente. Aí esses buracos aqui, eles podem descer a montanha espontaneamente, aí na banda de valência com os buracos aí é o inverso, tá? Como se fosse uma é o antielétron. Não é o antielétron, mas ele se comporta como se fosse o negativo do elétron. Então, a bolinha de ar, o que ela faz? Ela sobe espontaneamente, mas ela não desce espontaneamente. Então, se eu tiver um buraco aqui, ó,
ele consegue subir, é igual a bolinha de ar, ele consegue subir aqui espontaneamente, mas os buracos que estão aqui eles não conseguem descer espontaneamente, você tem que, de alguma maneira, pegar essa bolha de ar e fazer ela descer. Então, aqui embaixo, na banda de valência, funciona o oposto da banda de condução, para você imaginar como que as cargas andam. O elétron desce a montanha espontaneamente, e o buraco ele sobe a montanha espontaneamente. É assim que você tem que imaginar. Mas beleza, a gente fez aqui a região, não tem cargas livres aqui, então a gente não vai ter condução nessa região. E além do mais, eu tenho essa diferença aqui ó, de energias, né? Para eu conseguir passar de um lado para o outro, eu preciso de uma energia muito grande. E eu não tenho isso nesse momento, então na minha junção PN aqui, se eu der pouquinha energia, vai ser isolante, não vai conduzir. Como que eu uso essa junção PN para as minhas aplicações? Eu preciso ligar uma bateria nela. Por exemplo, tem dois tipos de ligação da bateria. Eu posso fazer uma polarização direta. Polarização direta ou inversa. Vamos ver a direta primeiro aqui. Ó. O que é a polarização direta? Então vamos lá. Eu tenho minha junção PN normal até agora, nada muda. A gente já sabe que cria a zona de depressão. Aqui a N. E aí você liga na bateria mesmo, aqui ó. Faz um coque, pega um fio aqui e liga numa bateria. Mas o que é a polarização direta? A polarização direta inversa, ela depende de que lado que eu ligo a minha bateria. Então na direta, eu coloco o positivo dela para o lado do P e o negativo do lado do N. Então, aqui ó, o biquinho da bateria é o lado positivo, né? Então esse aqui é o positivo, esse aqui é o negativo. Esse é a polarização direta. Se invertesse a bateria, seria o que? Polarização inversa, né? O que acontece aqui, ó? Agora só toma cuidado, porque o que acontece? A corrente elétrica, a gente sempre trabalha lá na escola do positivo para o negativo, mas a gente sabe que são os elétrons que se movem, né? Então a gente tem que imaginar os elétrons vindo para cá. Se você quiser, você pode imaginar buraco indo para lá. Mas é o elétron que sai do negativo e vai para o positivo. É ao contrário do que ensinaram para a gente. Por que eu não troco? Não sei porque, já passou da hora de a gente fazer o negócio corretamente, né? Mas aí o que acontece? Quando você faz essa junção PN e você faz uma polarização direta... Deixa eu desenhar aqui os dois cristalzinhos. Nada mais você está fazendo na prática que jogar elétrons desse lado e buracos desse lado. Então é como se você tivesse, sabe aquela zona de depressão? Cadê aqui, ó? Essa zona de depressão aqui, ó, que sumiu os elétrons e os buracos. Só ver se estou mostrando correto. Tô. Essa zona de depressão aqui, ó, que sumiu os elétrons e os buracos, aí eu estou fornecendo elétrons desse lado e eu estou fornecendo buracos desse lado. Então eu estou como se estivesse reabastecendo o cristal. Então eu reabasteço esse cristal aqui ó, de elétrons desse lado e eu diminuo essa minha zona de depressão ou posso até mesmo meio que eliminar essa zona de depressão. Porque eu forneço elétrons para cá e forneço buracos para lá. E aí o que acontece? Como esse lado aqui, ó, ele vai ficando positivo, né? Esse lado vai ficando eletricamente positivo. E esse lado aqui ele vai ficando eletricamente negativo. Por que fica positivo? Porque fica negativo? Porque eu coloquei aqui na bateria, né? Aqui, então eu estou reabastecendo aqui positivamente, aqui reabastecendo negativamente. Então esses elétrons aqui, ó, eles vão ser atraídos para cá, concorda? Se eu tenho elétrons sobrando e desse lado está positivo, o que eu faço? Eu jogo isso para o lado. Como é que eu posso ver isso do ponto de vista da minha diagrama de bandas? Aí agora eu vou fazer assim, ó. Vou pegar aqui, peraí. Vou fazer menorzinho dessa vez. Essa montanha aqui, ela diminui. Porque eu estou meio que dando energia para os elétrons. Estou meio que dando, não. Estou dando energia para os elétrons. Então o que acontece? Aqui eu vou ter um excesso de elétrons. E agora essa montanha, ela diminuiu.
E aqui eu tenho o excesso de buracos. E essa barreirinha aqui, ela também diminuiu. Então os elétrons conseguem ir daqui para lá. E cada vez que um elétron passa, eu consigo reabastecer de novo, porque eu estou ligado numa bateria. E eu consigo passar os buracos daqui para lá. Então, quando eu faço a polarização direta, eu diminuo essa barreira de potencial que existia antes. Ó, você pode imaginar o seguinte aqui, além de não ter portadores aqui para percorrer, ainda esse lado está negativo, né? Por isso que a gente tem essa barreira grande aqui, ó, porque esse lado está negativo. Esse lado aqui ele fica negativo e o que acontece? O elétron vai aqui, ele é meio que repelido, vamos pensar assim, para facilitar a nossa visualização. A gente não consegue fazer, a gente tem que dar muita energia para ele conseguir vencer essa barreira negativa e aquele no mesmo sentido. Os buracos, como eles são carregados positivamente, eles vêm aqui uma barreira positiva e são repelidos de volta para onde eles estavam. E aí eu não tenho corrente. Mas se eu polarizo diretamente, o que acontece? Eu acabo com essa minha zona de depressão. Eu faço igual se fosse um condutor normal. Agora eu tenho positivo para cá, negativo para lá e os elétrons eles vão correndo. Mas eu também tenho buracos, né? Da mesma maneira que vai elétron para um lado, vai buraco para o outro. Dependendo do meu material, eu posso ter... Pode ser que a condução domine por elétrons ou condução domine por buracos, mas eu posso ter os dois também. Então, nesse caso aqui, ó, na polarização direta, ele conduz. Já se eu faço uma polarização inversa, o que vai acontecer? Vamos desenhar aqui, ó, com cuidado. Polarização inversa, é o 2.2. Polarização inversa. O que acontece na polarização inversa? É bem parecido com antes. Eu tenho o cristal aqui do tipo P. Aí eu tenho aqui o cristal do tipo N. O que muda é a posição da bateria, a polaridade da bateria. Aqui, ó, em vez de desenhar para cá, agora eu desenho a bateria assim, ó. Só isso, tá? Só isso que mudou. Só mudou a bateria. Nossa, isso aqui ficou bem feio, né? Mas o importante é aqui, ó, agora é negativo e aqui é positivo. E aí eu tenho aqui o do tipo P e aqui o do tipo N. E aí o que acontece? Diferente nesse caso, que eu reabasteci a região aqui, ó, de cargas negativas, o que eu faço? Eu puxo os elétrons livres de novo. Eu vou sugando esses elétrons livres. Então, quando você faz isso, vamos pensar aqui, ó. Vou imaginar, vou fazer um zoom um pouco maior aqui. Eu tinha o quê? Eu já tinha minha zona de depressão. Aí eu tinha os elétrons aqui, ó, né? Os elétrons livres aqui. Os elétrons que estavam na minha banda de condução. Aqui eu tenho meus buracos na banda de valência. Como aqui, ó, a bateria está positiva desse lado, ó, desse lado vai ficar positiva na bateria desse lado negativo, o que eu faço? Eu pego esses elétrons e sugo eles. E esses elétrons que estão livres, então esses elétrons vão embora. Ou também posso imaginar que os buracos eles vão embora. E é meio que isso, tá? Os elétrons e os buracos eles vão embora. Aí o que acontece? Essa zona de depressão ela vai aumentando em vez de diminuir, que é o que a gente tinha antes. Então agora minha zona de depressão ela ficou muito maior. E aqui fica, ó, como eu puxei as cargas negativas, esse lado ele fica muito mais positivo do que estava antes. E aqui fica muito mais negativo do que estava antes. E aí quando eu for fazer meu diagrama de bandas, em vez de eu desenhar... Na verdade esse desenho aqui ele ficou meio ruim, mas o que eu vou fazer? Eu vou aumentar ainda mais essa barreira. E a zona de depressão ela fica muito maior. Então vai ficar meio parecido o desenho com antes, mas o que você tem que pensar é que essa barreira agora ela fica muito maior. Tentando fazer aqui o meu melhor aqui, viu, gente? Assim, então, o que acontece? Eu vou ter elétron só aqui, ó, porque eu tenho uma zona de depressão gigante. Vou ter buraco só aqui, que eu tenho a zona de depressão gigante. Lembrando que, apesar daqui estar positivo, aqui está extremamente negativo. Então, não consigo fazer o elétron subir a montanha e nem o buraco descer aqui, a garrafinha de água. Então, moral da história, se eu polarizo inversamente, ele não conduz. Não conduz.
Então olha só que incrível como se comporta essa junção PN. Se eu ligo ele na bateria de um jeito, aí ele conduz. Se eu ligo ele do outro, aí ele não conduz. Então ele só funciona se você ligar ele da maneira correta na tomada, vamos pensar assim. Ó. E aí, se eu quiser fazer um gráfico, vamos tentar fazer um gráfico aqui. Ó. Como que vai fazer aqui? Estou ligando esse meu cristal na tomada. E aí eu vou fazer um gráfico da diferença de potencial, que é a voltagem que eu ligo na tomada da minha bateria. E aqui é a corrente, né? E aqui é a corrente elétrica. Então aqui em Y é a corrente elétrica, que é o que eu quero que aconteça, né? O condutor a gente tem corrente elétrica. E esse V é a diferença de potencial que depende só da bateria. Então para cá eu estou colocando baterias mais fortes, para cá baterias... Depende, né? Depois você passa do zero, você só inverter a bateria. Então essa região aqui, ó, é a polarização inversa e aqui é a polarização direta, né? Vou até desenhar isso aqui. Se eu coloco aqui, ó, é a inversa. E para cá é a direta, né? Se eu faço uma polarização direta, como é que eu vou ver essa corrente elétrica aqui? A corrente elétrica ela vai aumentando, não necessariamente linearmente, tá? Vai fazendo assim, ó. Até que um momento aqui a gente tem muita corrente elétrica. Então, se a gente vai aumentando a bateria, supondo que esteja polarizado diretamente, eu aumento a bateria, passa mais corrente. Mas se eu estou polarizando inversamente, aí é zero aqui sempre, ó, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Então aqui, ó, se eu ligo num... Tá bonitinho aqui, tá? Vocês entenderam o que eu quero dizer. Se você liga numa direção, você tem corrente elétrica e na outra você não tem corrente elétrica. E basicamente é isso, o funcionamento da junção PN. Ah, mas tem algum caso especial? Tem, se você olhar nos livros, você vai ver que quando você vai bastante para cá, vai acontecer um negócio aqui, ó. Então vai ficar zero na polarização inversa e positivo, e vai ter na polarização direta, você vai ter corrente quando você aplica uma diferença de potencial. Aqui, ó, é um caso especial que a gente chama a tensão de ruptura. Essa aqui é a tensão de ruptura. A gente não viu o que isso quer dizer ainda. Então, se você não consegue entender agora, você está correto, porque a gente não viu ainda. Essa é tensão de ruptura. O que é a tensão de ruptura que aparece aqui? Ó? Eu coloco uma polarização inversa tão forte, mas tão forte, que eu consigo pegar os elétrons que estão aqui, nesse mar de elétrons, e eu consigo dar energia para eles pularem aqui para cima. Aí quando o elétron está aqui em cima, ele consegue descer a montanha como se não fosse nada. Mas então aí que é a tensão de ruptura. Aí meio que não vai no que a gente viu até agora, tá? A tensão de ruptura, às vezes ela até estraga o material. Então, em várias vezes você acaba até danificando o seu material se você aplica uma polarização inversa tão grande assim. Mas o que é? Pra gente o que importa é só essa região daqui pra cá, ó, tá? Só da polarização inversa direta. Mas lembrando, se você coloca uma polarização inversa muito forte, você vai dar energia para os elétrons, que estão nesse mar de elétrons aqui, ó, que estão elétrons ligados, eles não estão livres, por isso que eu não desenho eles estão elétrons ligados. Você dá energia para eles pularem aqui para cima. Quando eles pulam aqui para cima, para a banda de condução, o que acontece? O elétron vai aqui, ó, e desce e conduz. E aí a gente vai ter a condução. E olha que ela vai do negativo para o positivo, né? Ou seja, é no sentido natural dela, por isso está invertido aqui. Beleza. Então, tensão de ruptura, você vai ver nos livros aí, mas para a gente não interessa muito, tá? A tensão de ruptura. O que interessa para a gente é essa região aqui só. Só essa região, só esse comportamento aqui que interessa para a gente. E aí a conclusão que a gente chega é que ele conduz em apenas um sentido, né? Essa junção PN. Conduz em apenas um sentido. E quando isso acontece, a gente diz que isso é um diodo. Diodo. Então a junção PN nada mais é do que um diodo. E aí esse diodo, ele é representado, se você for desenhar ele, lembra, vamos pensar aqui, ó, lembra quando você via na escola? Ah, um resistor é assim, ó. Um capacitor é assim. Uma bateria é assim. E um diodo, como é que é? O diodo é assim, ó.
esse é o diodo. Esse aqui é o símbolo do diodo. Se você coloca o positivo desse lado e o negativo desse lado, aí ele conduz. Se você coloca o negativo desse lado e o positivo desse lado, aí ele não conduz. Então, esse é o símbolo do diodo aqui pra gente. Se a gente coloca o positivo nesse lado maior e o negativo do outro lado, aí sim, né? Porque você tem que pensar, né? Não sei porque o pessoal ensina desse jeito, mas a gente sempre representa a corrente do positivo para o negativo. Então, se a corrente vem... Mas você sabe que geralmente é elétrons, né? E aí o elétron vai negativo e positivo. Mas vamos utilizar aqui o padrão aqui mundial, que não sei porque não mudaram até hoje. Mas se você vai aqui ó, do positivo para o negativo, ó, a setinha apontando do positivo para o negativo, beleza, polarização direta. Do positivo para o negativo, não funciona a polarização inversa. É isso que a gente tem. Como que parece um diodo aqui ó, no dia a dia? É uma bolachinha, né? Na verdade, esse é um diodo grande, né? Que eu estou mostrando aqui para vocês. Na prática, no processador do seu computador, ele tem alguns átomos só, deve ter, sei lá, quantos átomos que tem de distância? Uns 100 átomos, 50 átomos de comprimento, o canal desse diodo, talvez? Esse transistor? Essa junção PN é de alguns átomos só, tá? De algumas dezenas de átomos nos processadores normais. Mas se você for no laboratório, você vai encontrar uma bolachinha assim, ó. Vou dar um zoom na bolachinha só para você ver do que eu tô falando. Aqui, ó. Esse aqui é o diodo, tá? E aí essa marcação compridinha é aqui, ó. Ou seja, daqui para cá não vai, só vai daqui para lá. É esse que é o esquema do diodo. Então é isso, esse é o diodo que a gente viu. E aí beleza, o que a gente faz com esse diodo? Entendendo a junção PN, entendendo que a junção PN se comporta como um diodo, a gente consegue facilmente entender como que a gente faz célula solar e LED. Então vamos começar pelo LED aqui, ó. O que é o LED? O LED é esse aqui, ó. Mas não só, né? LED, provavelmente na sua casa, a lâmpada que você está usando é de LED, né? Se popularizou muito nos últimos 10 anos. Esse é um LED. LED de laboratório, aquele vermelhinho. Isso é um LED. Então, nós estamos no número 3, LED. LED quer dizer o quê? Quer dizer, o L vem de light, que é luz. O E vem de... Na verdade, não tem essa vírgula, né? Vem de emitting. E o D vem de diode. Ou seja, ele é um diodo emissor de luz. E olha o que a gente acabou de ver, diodo. Diodo emissor de luz. Não vai falar igual uns alunos que eu tive que eles falavam diodo, ele falava dildo. E aí é outra coisa, tá, gente? Pesquisem na internet depois, mas pesquisem sozinhos o que isso quer dizer. É diodo, não falem errado. Diodo emissor de luz. Então, para a gente entender o LED, a gente precisa entender o diodo. E nada mais é o diodo do que uma ligação PN. Então, estou aqui desenhando a ideia principal do LED, tá? Os LEDs que a gente usa são um pouco mais complexos que isso atualmente, mas a ideia por trás do LED é essa daqui mesmo. É da junção PN e é daí a ideia do LED. O que acontece? Vou fazer lá o meu diagrama de bandas. Ele está aqui, ó. Aqui, ó. O que eu fiz aqui, ó? Tem aqui a minha junção PN, vamos imaginar que ela está aqui, ó. E o que eu faço? Eu polarizo ele diretamente. Então, você está vendo que está bem suave, dá para o elétron pular se ele quiser. Vamos desenhar alguns elétrons aqui, ó. Aqui, ó. E aqui alguns buracos. Então, quando eu ligo essa junção PN, polarizo ela diretamente polarizado, o que vai acontecer? O elétron ele vai para cá, né? Ele vai para cá o elétron. Então, foi para cá o elétron está aqui. E aí tem alguns materiais que a gente diz que eles têm gap direto. E aí o que acontece? Esse elétron aqui, ó, tem alguns materiais que favorecem isso. O silício não é um deles, por isso que ele não é um bom emissor de luz. O silício tem gap indireto, mas isso daí já é um outro assunto que a gente não vai ver. Mas a palavra é essa, gap direto e gap indireto. Lembra que gap é esse buraco aqui, ó, né? O gap é esse negócio aqui, ó, gap.
É esse tamanho dessa distância entre a banda de condução e a banda de valência. Mas enfim, tem alguns materiais que favorecem o seguinte comportamento. Quando o elétron vai para cá, ele pode ir até o final aqui e chegar do outro lado da minha bateria, né? Normal. Mas tem alguns materiais que esse elétron olha, opa, tem um buraco aqui, o que eu vou fazer? Vou jogar minha energia embora e vou ocupar esse buraco aqui, ó. E aí ele ocupa o buraco. Só que para ele perder essa energia, vamos lembrar lá do começo, o que acontece para um elétron ele perder energia assim, ó, de uma vez só? Ele emite um fóton. É bem parecido quando a gente tinha lá, vamos desenhar o átomo de hidrogênio, só para a gente entender, fazer o diagrama de Bohr só para a gente entender. Mas você já sabe que não é assim, porque a gente viu que a gente resolveu o átomo de hidrogênio, você sabe que não existe esses elétrons circulando. Mas vamos imaginar aqui, ó, aqui tem o elétron, só que aqui tem vaga, né? Aqui tem vaga para um elétron. O que esse elétron faz? Ele pula para cá, do nível n igual a 2 para o nível n igual a 1. Quando ele faz isso, o que ele faz? Ele emite um fóton. Hni é a energia do fóton, tá? Por isso que eu escrevo Hni. Não é V, é Ni. Ni é assim, ó. V é assim, ó, a diferença. O Ni é um V tortinho. Então ele emite luz, olha só, o que acontece? Qual que é o princípio do LED? É o princípio físico do LED. É claro que você vai ter que fazer uns detalhes de engenharia depois para fazer isso dar certo e comercializar. E essa energia aqui é bem definida, tá? Então, a princípio, ele vai emitir uma cor só. E aí, se você quiser fazer um LED branco, aí você vai ter que usar outra estratégia, que você vai ter que utilizar uma substância fosforescente que vai emitir várias cores diferentes depois. Vai converter essa luz aí para várias cores diferentes. Mas olha o que acontece. Você polariza diretamente esse LED, esse diodo, e aí você consegue fazer com que os elétrons vão do tipo N do semicondutor do tipo N para o tipo P. Quando ele está na banda de condução do tipo P, o elétron, ele vê um buraco lá na banda de valência do tipo P e fala, opa, vamos pular para lá, ali tem um buraco vago ali, pula para cá, e quando ele faz isso, ele emite luz. E aí está feito o LED. Essa propriedade dele pular daqui para cá, a gente chama de recombinação radioativa. Vou escrever aqui do lado. Esse processo desse elétron se recombinar com esse buraco, a gente chama de recombinação radioativa. Radioativa é quando ele emite luz, emite radiação. Então, recombinação radioativa. Recombinação radioativa. E essa recombinação ela vai depender do material. Tem semicondutor que é bom para recombinação radioativa e tem semicondutor que é ruim. Então depende do material. E aí a gente sempre fala do silício, né? O silício aí é o nosso carro-chefe para semicondutores e infelizmente o silício é ruim. Que é um C. O silício ele não é bom para recombinação radioativa, porque ele tem um negócio que a gente chama de gap indireto. A gente quer materiais que tenham gap direto. O que é bom? Geralmente, o que é bom, né? Bom. Se o silício é ruim, o que é bom? O bom é, geralmente, materiais da tabela periódica das colunas 3 e 5. Então, geralmente usam 3 e 5. Geralmente usam 3 e 5. O que é esse 3 e 5? Aqui é uma expressão que o pessoal de materiais usa bastante. Ele fala de 3 e 5. Aí você pega, tipo, o galho, que é da família 3, ou é grupo 3? Terceira coluna lá. E você pega o nitrogênio, que é da 5, ou então você pega o índio, que é da 3, e você pega o fósforo, que é da 5, ou então você pega o índio, que é da 3, e o arsênico, que é da 5, ou então você pega o galho, que é da 3, e o arsênico, que é da 5, e assim por diante. Você olha lá na tabela periódica, você vai ver e combina esses materiais, o nitreto de galho, fosfeto de índio, arseneto de galho, geralmente eles são mais utilizados para emissão de luz, porque eles têm o que a gente chama de gap direto. Gap direto. E aí, o gap direto favorece essa recombinação radioativa. Só que ó, não precisa saber isso agora, a gente não vai ver isso, tá? Mas como é que é a figura do gap direto e do gap indireto? Ó?
Quando a parte de baixo da banda de condução e a parte de cima da banda de valência estão alinhadas, mas aqui ó, é no universo dos momentos, do momento desse meu portador, não é mais posição. Aqui já é, ó, que energia. Eu nem estou mostrando para vocês, né? Peraí. Ó, aqui ó, é energia e aqui é momentum. Olha aqui, não é mais X, é K, momento. Então, se o topo a parte de baixo da banda de condução e o topo da banda de valência está alinhado, o elétron ele pode fazer recombinação radioativa e ele não precisa se preocupar com a conservação de momento linear. Se isso não é verdade, isso aqui é outra coisa, isso aqui é diferente do diagrama de bandas que a gente está fazendo, ó, porque aqui não é X, aqui é K, ó, é K, depende do cristal, é outra parada. A gente não vai ver isso, é mais avançado ainda. Mas é só para você saber. Esse aqui é o gap direto. Então aqui é o gap direto, você não tem que mudar o momentum. O momentum do elétron já está conservado quando ele pula de cima para baixo. Já se a gente está falando do gap indireto, igual o caso do silício, inclusive tem muitas pesquisas tentando fazer silício com gap direto. E aí quando fizer isso meio que acabou o jogo, porque aí o silício domina toda a emissão de luz. E ele é muito mais barato do que qualquer um desses 3, 5 aqui. Olha aqui, ó, nesse caso... Nossa, ficou ruim a imagem aqui, o que aconteceu? Não sei, enfim. Nesse caso, ó, o topo da banda de valência está aqui e a parte de baixo da banda de condução está aqui. Então, quando o elétron for fazer recombinação radioativa, ele tem que vir daqui para cá. Ah, ele tem que andar mais? Não, não é andar mais, porque aqui é o universo do K, não é o universo do X, não é o universo da posição, é o universo do momento. Quando ele vem para cá, ó, se ele desce daqui para cá, beleza. Só que se ele desce daqui para cá, você não tem conservação de momento linear. Então ele não pode fazer isso. Para ele fazer essa conservação de momento linear, ele tem que combinar a emissão de luz com a emissão de um fônon, que é a vibração da rede. Então é muito mais complicado. Então a chance disso aqui ocorrer... A chance disso aqui ocorrer é muito menor que a chance disso aqui ocorrer. Então, para um semicondutor com gap direto, é muito mais fácil você fazer recombinação radioativa do que para um semicondutor do gap indireto. Então, o LED, o princípio de funcionamento é mais ou menos isso aqui, ó. Como que eu represento um LED lá na bancada do laboratório? Eu represento ele assim, ó. Esse é o desenho dele. É um diodo que emite luz. Olha os tracinhos aqui, ó. Diodo que emite luz. Tá? E esse aqui é o jeito que ele aparece ali pra gente. Mas o que tem dentro aí desse diodo aí, ó? Ah, porque aqui tem um buraco, não é isso de... O que é esse buraco? É a energia elétrica que está sendo transmitida pelo ar? Não tem nada a ver. Não é isso não. Tem um fio aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Mas tem um fiozinho aqui, ó. Esse aqui é só o suporte dele, tá? Esse aqui é suporte, ó. Isso aqui é suporte, isso aqui é suporte. O que acontece tá aqui, ó. A malandragem aqui tá aqui, ó. E tem um fio, ó. Tá vendo que tem um fio? É um fio bem pequenininho. Então ele não tá voando. É um fio que tem aqui, ó, que é pequeno, que você não estava conseguindo ver antes. E a minha junção PN, ela está aqui, ó. Essa aqui é a minha junção PN. É só esse pedacinho. O resto aqui é para você mandar essa luz para outros lados, para fazer ele brilhar. É isso que você quer fazer. Deixa eu ver se tem uma imagem melhor aqui, ó. Tem. Essa aqui, ó. Mais um zoom ainda, ó. Um zoom melhor ainda. Tá deletar isso aqui de trás. Olha só. Mesma coisa. É aquele LED de laboratório aqui, ó. Ó, esse é o fio, terminal positivo, terminal negativo. E olha o sanduíche aqui, que é a junção PN, ó. Essa parte de cima ele está me falando que é nitreto de galho, ó, GaN, nitreto de galho, do tipo P, que é a parte de cima, o azul escuro. O azul claro é nitreto de galho do tipo N, ó. É esse aqui que ele está fazendo, esse é o zoom. E aqui no meio é a região ativa que ele está chamando, que é a junção, aqui é a junção da parte P e da parte N. É isso. Então esse LED é isso aqui, ó, é um pedacinho de cristal do tipo P, um pedacinho de cristal do tipo N, sanduíche os dois e taca energia elétrica neles, e é mais ou menos isso. Ah, mas é tão fácil fazer um LED? É claro que não, eu quero ver você produzir esse cristalzinho aqui, ó, sem você colocar... Você controlar o número de portadores, não colocar efeitos cristalinos, é super difícil você conseguir fazer isso. Tanto que o LED branco, que vem do LED azul, que ganhou o Nobel em 2003, talvez, não tenho certeza, ele vem da dificuldade de fazer justamente você conseguir fazer o material que o gap, lembra que a energia emitida vai depender dessa diferença aqui, ó, desse gap aqui, ó,
esse gap que vai me determinar a cor, para eu conseguir fazer um emissor de luz eficiente com a luz azul, que daí azul você consegue fazer o branco, não vamos entrar nisso agora. Para você conseguir fazer o emissor azul, você precisaria fazer um semicondutor com o gap adequado e você precisa que ele não tenha defeitos, porque senão a recombinação radioativa vai para o saco também. Então a síntese do material que é a sacada aqui para fazer o LED, tá? A síntese do material que mereceu o prêmio Nobel, essa é a grande dificuldade. E hoje em dia todo mundo tem na sua casa. Mas percebe aqui que o princípio é isso aí, ó, junção PN, gente, junção PN. Nada de coisa do outro mundo aqui, ó. Conseguimos entender o LED. Ah, mas esse aqui é o princípio comum aqui, ó. Então, se você pega alguns LEDs mais modernos, o princípio é o mesmo, mas às vezes você tem várias camadas, tá vendo? Para você conseguir deixar ele mais eficiente, para você favorecer essa emissão. Aí você faz sanduíche de vários. Aqui você tem tipo P com outro, com alumínio, aí tipo N de novo, e tem mais um monte de camadas aqui. Então você consegue fazer sistemas mais complexos. Mas a ideia é sempre a mesma, tá? A ideia aí é sempre a mesma de como funciona o LED. Vamos então para o último assunto de hoje, que é a célula solar. Célula solar. Ah, mas é tão simples entender o LED? É essa a intenção desse curso aqui, é deixar tudo simples. Solar. Ah, mas eu vi na minha aula lá que ia ter um monte de conta difícil. Aí você faz as contas difíceis lá. Não vamos fazer as contas difíceis aqui, nem só se você quiser ser um especialista na área. Mas eu acho que vale mais a pena você entender o princípio de funcionamento do que você ficar fazendo conta e se perder nas contas, né? E a célula solar é uma junção PN também. A ideia, né? Sempre lembrando que dá para a gente fazer outras estratégias de engenharia aqui para tornar ela mais eficiente, mas o princípio de funcionamento é o mesmo. Então o que a gente tem aqui? Ó? A gente tem a nossa junção PN, e aí você não liga na tomada dessa vez aqui, ó, tá? A gente tem a nossa junção PN. Só que o que muda aqui, ó? Desse lado eu continuo tendo elétrons. Desse outro lado aqui eu continuo tendo buracos. E aqui, ó, desses dois lados eu coloco um metal. Aqui é metal e aqui é metal. Então qual que é a ideia? Aqui você pode fazer maior, você pode fazer mais inclinado aqui que não tem problema, né? Porque eu estou sem polarização, senão vai confundir a cabeça de vocês. Espera aí. Vou fazer ele mais inclinado assim. Ó. Só para você entender que espontaneamente ninguém vai para cima e ninguém vai para baixo. Aqui é o metal. Metal é o quê? Metal é tipo cobre, tá? Qual que é a sacada da célula solar? Você faz a sua junção PN. E aí o que acontece? Coloca ela no Sol, né? Célula solar. Coloca ela no Sol. O que acontece? Eventualmente, um fóton vai vir aqui, ó, e vai bater num elétron que tá... Deixa eu deletar um buraco aqui, senão vai ficar difícil de desenhar. Então lembra que aqui tem um mar de elétrons, né? Deixa eu deletar outro aqui. Tem um mar de elétrons e tem os buracos aqui. Eventualmente vai vir um fóton da luz e vai bater num elétron aqui, ó. Bati no elétron. O que acontece? Esse elétron que estava aqui, ó, nesse mar de elétrons, ele salta para cá, ó, porque ele ganhou energia suficiente para saltar ali para cima. Quando ele salta lá para cima, ele deixa um buraco aqui, né? Ele deixa um buraco aqui, mas vai o elétron. E aí esse elétron ele faz aqui, ó. Posso descer para cá? Posso, tranquilamente. Aí o que faz? Esse elétron desce para cá. Quando ele desce para cá, o que ele está fazendo? Corrente elétrica. E o metal, para que serve? Esse metal ele serve para que você, uma vez que o elétron foi para esse lado, ele seja absorvido pelo metal e leva o elétron embora. Porque senão você promove ele, pode acontecer dele cair para cá de novo, né? E aí você absorve o fóton e emite o fóton e ninguém ganhou nada, né? Fica tudo na mesma. Então você coloca o metal próximo aqui, ó. Por isso que geralmente a junção PN para a célula solar ela é bem pequenininha. Porque você tem que reabsorver esse elétron o mais rápido possível. Então o que acontece? Junção PN, bate a luz aqui. Quando a luz bate aqui embaixo, na banda de valência da minha junção P,
Um elétron ganha energia suficiente para ir para a banda de condução do meu semicondutor do tipo P, e aí esse elétron pode descer aqui, ó, ele pode descer a montanha, ele não podia subir. Descer ele pode. Quando ele desce, ele está fazendo corrente elétrica, e aí aqui o elétronzinho, quando ele bate aqui no metal, ele já é sugado. Quando isso acontece, a gente tem corrente elétrica. Então o que a gente tem que fazer na célula solar? A gente tem que pegar um fóton. Esse fóton ele tem que bater no semicondutor tipo P, promover um elétron, e esse elétron faz uma corrente elétrica. Ah, mas isso me parece bem raro de acontecer. E de fato é, por isso que célula solar a eficiência é bem pequena, né? Olha aqui um desenho aqui, é melhor. Aqui, ó, pra gente. De uma célula solar. O sanduíche da célula solar aqui, ó. O que a gente tem? A gente tem a do tipo N, do tipo P, e aí você bate o Sol, e aí a gente pega o elétron, promove ele aqui, e aí a gente tem o eletrãozinho, o fóton bate no elétron, o elétron é promovido e faz a corrente elétrica no nosso circuito. Beleza? Que mais de célula solar? Eficiência de célula solar. Vamos olhar aqui, ó. Esse aqui é um gráfico, vou liberar porque senão ele começa a ficar ruim aqui pra gente. Pera aí. Consegui aqui aumentar. Então esse aqui é um gráfico da eficiência de vários tipos de células solares diferentes. Aqui. Você vai ver que tem vários materiais. Tem, por exemplo, o arseneto de galho. Aqui, ó, células de multijunção, que tem vários tipos de materiais 3,5 diferentes. Aí tem todos aqui a evolução da eficiência ao longo do tempo. Coisas a se notar que são importantes. Primeiro, que a eficiência está aumentando. Isso é uma coisa super importante. Se a eficiência estivesse horizontal, constante, já vê que já não é muito bom, né? Outra coisa que a se notar, vamos sempre olhar para silício, tá? Silício, se silício está no jogo, geralmente ele está ganhando aqui, ó. Então é esse azulzinho aqui que são os silícios e esse aqui, ó, é isso, né? É amorphous silicon. E eu acho, se eu não me engano, esse silício amorfo é o mais comum que você pega no dia a dia, que está em torno de 14, 17% de eficiência. Essas são as mais baratas aí que você consegue comprar no dia a dia. Eu não tenho certeza se você tem algumas cristalinas de silício, talvez, não tenho certeza. Mas é isso. É em torno aí de 20%. De 10 a 20% é que você encontra no mercado. Então por que a gente não usa essa aqui que é 47%? Porque você tem que ver se ela é barata também, né? Porque o problema da célula solar é que você tem que fazer ela gigante. Então não adianta você ter uma célula solar super eficiente e você só conseguir pagar uma moedinha assim de célula solar. Célula solar você quer fazer ela mais barata possível para você tacar num deserto, taca ela no deserto do Saara e você já cobra e já dá energia para o mundo inteiro, né? Esse é o esquema da célula solar. Outra coisa importante da célula solar é o preço. O preço dela aqui, ó. Vamos olhar aqui, ó. Aqui, ó, tem o preço já levelizado, que chama isso, que é já contando o preço de você pagar a instalação. Porque não adianta você ver quanto... energia solar é de graça, porque eu coloco lá no telhado da minha casa e vem energia de graça. Não é assim que você faz a conta. Você tem que fazer a conta de quanto você custou para você produzir célula solar e instalar. Então essa conta que ela já leva um pouco em consideração isso, o preço de você instalar o produto, manutenção, etc. Então a gente tem aqui, ó, o gás aqui, ó, que o pessoal da Rússia deve ter aumentado, né? Agora, o gás com a guerra da Rússia deve ter feito aqui, ó. Mas não tenho certeza. Mas daí não é comigo, né? Mas enfim, a gente tem o gás aqui, ó, sempre custo muito alto. A gente tem também energia termosolar. Eu não entendo muito bem o que é termosolar. Termosolar. Enfim, termosolar eu acho que é só você esquentar a água com o sol. Não faz muito sentido isso na minha cabeça. Carvão. Que a gente sempre tem que comparar aqui com carvão, tá? Carvão que geralmente é o que diz pra gente se vai ser viável ou não. A gente tem que comparar com carvão, que queimar carvão é fácil. Mas esse gás picker não é natural gas. Não, esse aqui é o gás lá da Rússia, ó, gás natural. Esse aqui é o gás da Rússia. Você vê que ele é mais barato que o carvão, né? Ó, a gente está em dólares aqui por megawatt-hora. Mas por que eu trouxe aqui para vocês? Para vocês verem, essa aqui é a solar. Por que eles colocam duas cores para duas cores diferentes? Quem fez o gráfico tá de parabéns. Percebe aqui, ó, o custo da energia solar, ó. Tá vendo que tá diminuindo? Ela já é uma das energias mais baratas em 2020.
É claro que depende da tecnologia que você está usando. Mas o fato é que a energia solar está aí para ficar. A energia solar já superou as outras no custo, né? Porque não adianta você... vamos pensar aqui, ó. 10 anos atrás, só 2010, 12 anos atrás. Olha o custo que era essa energia solar aqui, ó. Mais de $350 por megawatt-hora. É isso que você tem que considerar. É isso que vai decidir se a pessoa vai instalar ou não. Não é se está fazendo mal para o meio ambiente ou não. O que vai decidir a política de produção de energia é esse preço aqui. É só isso que interessa, tá? Na prática é isso. Não adianta tentar se enganar. 10 anos atrás já era inviável, ó, $350. Só que agora já baixou de 50. E aí já era. Passou aqui, ó, a linha aqui das outras, é isso que a gente vai fazer. Então é isso, gente. Célula solar é o futuro aí da produção de energia. Isso aqui não vai mais mudar. É isso. E cada vez vai diminuindo mais, né? Outro dado importante também é a gente ver se a gente consegue fazer uma matriz energética deixar mais barato esse preço. Ó. Esse aqui é um gráfico um pouco mais difícil de você entender. Mas esse aqui, ó, é a produção. Aqui em X não é o ano. Antes aqui o X era anos, né? 2010, 2020. Aqui agora o X é quanta energia você produz. E a ideia é a seguinte, só a matriz energética, se a gente investir tudo em, por exemplo, vento no offshore é o que? Offshore é no meio do mar, é isso, né? Não tenho certeza o que significa offshore. Geralmente é quando a galera lava dinheiro. Mas enfim, se você faz aqui vento, né? Vento. Se você aumenta a produção, o custo diminui. Ó, esse gráfico aqui ele não diz o ano, né? Mas esse aqui é 2019. Quanto maior, mais você produz, mais ele cai. O que já é o contrário da energia nuclear aqui, ó. Esse é o contraste que eu queria trazer para vocês. Ó, aqui é 2010, aqui é 2019. A produção mundial de energia nuclear aumentou. Ó, aqui é uma escala log, né? Foi aqui de, sei lá, 300 mil megawatts para quase 500 mil megawatts. Só que aumentou essa produção e o custo por megawatt aumentou também. Então não adianta a gente fazer uma escala muito grande de energia nuclear que o custo não vai baixar. É claro que você vai pensar, não, mas então vamos banir energia nuclear. Não, porque às vezes é a única maneira que você tem. Porque célula solar você ainda não tem o suficiente, ela demora para fazer. E de noite não tem célula solar, então você precisa de bateria para guardar. Então célula solar não é a única coisa que você tem que fazer, né? Vamos pensar aí. Célula solar, vamos imaginar. Agora a nossa matriz energética é só célula solar. Aí chega a noite, acabou. Mas a energia que eu produzi de dia, você tem que guardar em algum lugar, tem que ter bateria. Então já vamos pensar que tem que ter bateria também. Toda casa vai ter que ter uma bateria. Que bateria que é essa? Gigante, não sei qual é. Se você não usa energia, ela some na hora, né? Não tem como você guardar se você não tiver uma bateria. Mas o fato é o seguinte aqui, ó. Que de 2010 aqui, ó, até 2019, que é esse gráfico, olha aqui ó, o valor diminuindo. E olha a produção mundial aqui, ó, né? Você viu? Como evoluiu, né, a produção mundial. Carvão ainda está aqui, ó. O carvão não muda muito o preço. Meio que, se você aumenta a produção de carvão, meio que dá na mesma. Vento aqui, ó, onshore é dentro do seu continente. Offshore é fora do continente. O vento também, né? Se você aumenta aqui a produção de vento, você baixa o valor por megawatt produzido. Mas o que interessa aqui pra gente é célula solar, gente. Mais 5, 10 anos aí, todo mundo vai ter. Tá cada vez ficando mais barato. Mas eu quero investir hoje na célula solar. Aí é o que eu sempre falo há vários anos. O preço tá baixando pra caramba, né? Às vezes você vai investir hoje e você vai colocar algo que já está desatualizado, principalmente para quem mora no Brasil. Se você está fora do Brasil, provavelmente você vai pegar melhor no momento, né? Se você está dentro do Brasil, provavelmente você vai pegar pior no momento. Então, às vezes, vale a pena esperar um pouco mais, ou se inteirar da tecnologia. Lembra, não é todas as células solares que são iguais, né? Então, fica aí a mensagem. Que mais? É isso, né? Então, de célula solar de diodo era isso. E aí, na próxima aula, a gente vai falar sobre transistor. A gente começa transistor e depois a gente vai para matérias um pouco mais difíceis, mas a próxima aula também é bem aplicada, é o transistor. E até a próxima aula.